Os bastidores dessa foto histórica. Aonde foi? Quanto tempo conversaram? O que conversaram? Teve troca de presente? Quando alguém te perguntar o que é o Grêmio, mostra essa imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras? Bom, literalmente tá aí o exemplo. De um lado, um senhor de 74 anos chamado Felipão. Ganhou Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Literalmente bateu na trave quando tentou ganhar o mundo contra o Ajax, a seleção da Holanda. Do outro lado, outro senhor, um pouco mais novo, 60 anos, Renato Portaluppi. Como jogador ganhou o mundo, mas como técnico perdeu o mundo para um jogador chamado Cristiano Ronaldo, que ele diz ser melhor, ganhou a Libertadores como técnico. Por isso que nessa lembrança a gente tem que pensar no Espinosa, que como técnico conseguiu ser campeão do mundo. Mas Filipão e Renato, resumem muito a história do Grêmio. Marcaram gerações e gerações. E é dessa foto que eu quero conversar com vocês que aconteceu esse encontro na Arena da Baixada antes do jogo Atlético Paranaense e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro em que vencemos. Já imaginou o Filipão de treinador e o Renato como jogador? Isso aconteceu, foi em 95 e eu vou te mostrar em que momento foi isso. Mas antes, deixa eu aqui saudar Esportes da Sorte. Aposta em quem aposta no Grêmio e tá junto com o nosso tricolor. Eu vou contar tudo pra você dos bastidores dessa foto. Também Arquiteto Anderson Alves, tira teu sonho do papel. Olha que legal esse projeto que ele está fazendo. É um serviço aqui que eu passo para você, essas empresas. Arquiteto Anderson Alves trabalha em todo o Rio Grande do Sul. De Petit, escola italiana de pizzaria. Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra, Litoral, vai no rodízio que vale muito a pena. A farinha é italiana, vem lá da Itália. E Golden Brasil, que trabalha no mercado bilionário de pedras preciosas e também contratos de valorização de minérios. E tem toda a segurança nisso nos contratos com as empresas. Se você falar que veio do meu canal, comprando 15 contratos, ganha uma camisa do Grêmio. Quer saber mais? Quer saber mais sobre aumentar a possibilidade do teu patrimônio financeiro em até 50% ao ano? Entre em contato no WhatsApp e também no telefone 0800. Tudo isso está na descrição do meu vídeo de todos os patrocinadores. No Esportes da Sorte, que está com careca, tem aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o cadastro. Deixa eu falar dos bastidores, porque os bastidores dessa foto, primeiro, dá um elogio aqui ao Lucas Webel, fotógrafo do Grêmio. Fotógrafo de uma mão, duas mãos, uma cabeça cheia de ideias. Fica a minha crítica aqui, nunca tirou uma foto do careca, eu sempre cobro ele. Mas o Lucas é um cara fantástico, quer conhecer mais o trabalho dele? Eu coloquei o Instagram dele aqui na tela para você conhecer. O trabalho do Lucas, que é o fotógrafo oficial do Grêmio. E o Lucas tem acesso a alguns privilégios, alguns momentos históricos. E ele é o cara que vai eternizar esses momentos também, como essa foto do Filipão com o técnico Renato. Filipão de um lado, 7 títulos com o Grêmio como treinador. Renato de outro, 13 no total, como técnico e também como jogador. Como é que foi esse encontro? Pois bem, é normal que o time da casa faça uma solenidade, receba sempre, né, o time adversário, ainda mais quando se tem uma amizade, que é o caso do Filipão e do Renato. Sim, eles são amigos. Certa vez o Renato foi perguntado sobre Filipão e o Renato falou: esse aqui é lenda, esse aqui é lenda. E um cara muito humilde. Então sim, eles são amigos. Pode não parecer nesse mundo de ego, de arrogância, de ciúmes, de inveja, mas sim, existe uma amizade entre os maiores do Grêmio. E nenhum deles tem inveja um do outro. Filipão tá na história e tem a sua história. Renato tem sua história e tá na história. Eles se encontraram. Foi no vestiário do Grêmio. Esse vestiário do Grêmio, que é o vestiário visitante da Arena da Baixada, tem uma sala do treinador. Então eles fecharam a porta e conversaram por cerca de 10 minutos. Uma conversa boa, obviamente que o que exatamente eles falaram a gente não sabe, mas tem no assunto futebol, tem no assunto os casos do Grêmio, os casos do Atlético, seleção brasileira e, claro, o Grêmio. Renato já falou que o Filipão é uma lenda, e o Filipão já disse que gosta muito do Renato e que acha ele uma grande figura. Trocaram presentes, cada um ganhou uma camisa. O Filipão, hoje coordenador técnico do Atlético Paranaense, deu uma camisa para o Renato deu uma camisa para o Filipão. E aqui é importante lembrar, Filipão sempre por onde passou, nunca escondeu que foi gremista e é gremista. Eu lembro que quando ele treinava o Cruzeiro, no CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa, muitos treinamentos o Filipão fazia tomando chimarrão. E esse chimarrão, a cuia e a bomba, tinham o quê? O símbolo do Grêmio. Sim,
Filipão trabalhando no Cruzeiro e com o símbolo do Grêmio. Com todo o respeito que o Filipão sempre teve, onde trabalhou e onde passou. Renato, a mesma coisa, nunca escondeu que é gremista. Então foi assim esse encontro, uma foto histórica. E ela é muito importante porque nesse momento em que se congela essa imagem no talento do Lucas Webel, o Filipão abraça o Renato como se fosse um filho. A diferença é de 14 anos de idade, parece que o Filipão realmente é pai do Renato, mas a diferença é de 14 anos e o Filipão abraça o Renato como se fosse um filho. E, digamos assim, no melhor momento ou no melhor pensamento, na melhor história de ficção ou de realidade, é sensacional pensar que Filipão poderia ser pai do Renato, seria a história perfeita. E o que seria perfeito? Filipão como técnico, Renato como jogador. Bom, aí nós temos a realidade. Aí sim isso aconteceu e foi em 1995, a Copa dos Campeões Mundiais. Ela foi realizada pelo SBT com a chancela da CBF. Reuniu os times que eram campeões do mundo. Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos. Se reuniram ali. Não, ainda não tinha Corinthians, ainda não tinha o Inter, enfim, outros times que foram campeões depois do mundo. Esses times se enfrentaram. E no primeiro jogo do Grêmio, Grêmio e Flamengo. E olha só, o Renato naquele ano jogava no Fluminense e fez o famoso gol de barriga contra o Flamengo. 3 dias depois, ou 2 ou 3 dias, onde é que estava o Renato? No Grêmio, para participar dessa competição. Foi apenas um jogo de estreia. E o Renato foi lá, mas com o Renato não tem brincadeira. Não era jogo amistoso, era jogo valendo. E a jogada do gol nasce na perfeição de qualquer torcedor. Filipão, como técnico, ensaia uma jogada. Paulo Nunes passa para Renato, Renato cruza e Jardel faz o gol de cabeça. Perfeito, né? Sim, eles já jogaram juntos e o Filipão era técnico. Se alguém queria um gol perfeito na história do Grêmio, aí tá. Filipão como técnico, Paulo Nunes, outro grande jogador do Grêmio, passa para Renato, Renato cruza para Jardel, um dos maiores, se não o maior centroavante da história do Grêmio por tudo que ele representou. Tá aí os bastidores dessa foto, espero que você tenha gostado, porque Filipão e Renato, falei isso na minha live, eles moldaram, eles forjaram o caráter do gremismo. Se hoje o gremismo ou o Grêmio é raçudo, é também pelo Foguinho, treinador que treinou o Grêmio e ajudou a formar o estilo gaúcho de futebol, mas também é muito pelo Filipão. Essa raça que nós temos, essa vontade de vencer, de nunca abandonar, de ter a fala firme, de lutar, de querer uma marcação, de torcer por uma bola parada, de torcer por um carrinho, vem muito pelo Filipão. E pelo Renato, nosso maior ídolo, conquistou o mundo. Faz o Grêmio pensar grande sempre. Foi assim que Renato fez no mês passado, foi esse mês ainda, falando numa coletiva, pedindo contratações abertamente, gerou um caos dentro do Grêmio, a direção ficou insatisfeita, depois chamou o Renato para conversar, que ele usou o tom errado, mas Renato ali só lutava como um torcedor, querendo que o Grêmio fosse grande novamente dentro de campo. O Grêmio sempre é grande, mas dentro de campo ele quer o Grêmio disputando títulos. Com o Filipão aprendemos toda a raça, toda a garra, e com o Renato aprendemos sempre a querer mais, sempre querer título, não pensar pequeno nunca. Assim é Renato, assim é o Grêmio, assim é o Filipão. Obrigado, espero que você tenha gostado desses bastidores e dessa foto do Lucas Webel e desse olhar aqui do Careca. Tamo junto! Obrigado, que vitória! Domingo para aproveitar. Aproveita, porque vencer fora de casa é difícil, ter um domingo vencedor também é difícil. Vamos aproveitar esse domingo. Beijo do Careca, te inscreva no canal. Vem junto, obrigado!